Seja muito bem-vindo ao nosso Momcast. Eu sou a Carol Barreto e hoje eu quero falar com você, mãe de primeira viagem. Nós vamos dar o caminho das pedras para você. Muitas vezes é planejado, às vezes não. Mas independente disso, o vermelhinho ali, os dois risquinhos vermelhinhos, ele dá aquele impacto. E aí já vem aquele turbilhão de sentimentos, né? O que fazer, como fazer, quem devo procurar, o que eu devo fazer. E para esse papo de hoje, eu trouxe aqui a doutora Denise, que vai nos dar várias dicas e orientação para onde a gente deve ir. E também eu trouxe a Tati para compartilhar com a gente a sua segunda gestação, né, que é do perfil de Mulheres Admiráveis. Depois vou deixar na descrição ali para vocês seguirem esses dois perfis maravilhosos. E, doutora Denise, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí, né? Obrigada. E vamos ajudar essas mães de primeira viagem, né? Vamos ajudar elas que, né? Me fala um pouco, né, sobre o teu trabalho, né? O teu consultório aqui em Curitiba, como é que é? Então tá, eu sou a Denise Blaskowski, né? Sei que o sobrenome é difícil de falar. Então eu faço ginecologia, mas faço obstetrícia também, faço parte de uma equipe que é o Coletivo Lotus. E a ideia, né, dessa equipe, que são obstetras e enfermeiras, é de ir numa linha de ter um parto um parto hospitalar, mas com o início do acompanhamento domiciliar. Então, quando a paciente entra em trabalho de parto e que tá tudo bem, né? A enfermeira vai em casa, faz o início do acompanhamento em casa e quando vai para o hospital, a gente, né, como obstetra, tá junto acompanhando. Então, é bem de incentivo ao parto mesmo, né? E no consultório, atendo ginecologia, atendo obstetrícia. Então, é isso. Muito bacana. Tati, se apresenta aí para nós também. Tati, uma pessoa maravilhosa. Tô sentindo uma amizade aqui crescendo. Rolou, né? Rolou também. Rolou. Deu match. Eu sou Tatiana Ribeiro, eu sou comunicadora e artista da dança por formação, mas eu sou dona de casa, tenho um filho de 9 anos que veio de parto natural domiciliar e agora eu tô grávida da Clara, que é a minha segunda filhinha, que tá aí pela beira já pra vir. Bacana, gente. E eu já quero começar, gente, com uma frase. Quem nunca disse uma frase dessa? Cuidado, viu? Que você vai pagar. Gravidez não é doença, mas fica grávida pra você ver. Doutora, o que acontece? Porque a gente vira do avesso, né? Sim. Você era uma pessoa, de repente você não é mais, emocionalmente, fisicamente, né? E hoje você é uma pessoa ativa, amanhã você quer só deitar e dormir, né? Você não quer ver ninguém. O que acontece, assim, com o nosso corpo de início ali? Então, assim, é uma alteração hormonal gigante, né? Acho bem isso, assim, é só passando, né? Por mais que a gente estude na teoria, eu lembro assim, eu tive 2 gestações, tenho 2 filhos, eu sempre falo que depois que eu fiquei grávida, eu entendo, por exemplo, por que as gestantes vão tanto no pronto atendimento, porque muitas vezes você tá sentindo várias coisas, como você falou, que não são doença, mas que a mulher não entende o que ela tá sentindo. E logo no início, a gente tem um aumento brusco, né? Mesmo assim, você fala, nossa, mas nem, né? Um embriãozinho, né? Uma coisinha de nada, mas como que eu já tô sentindo tudo isso? Então, assim, os sintomas mais comuns ali da primeira fase, bem como você falou, assim, a pessoa só quer ficar sono, sensibilidade na mama, acaba retendo mais líquido. E o que faz isso? Os hormônios, né? Então, a gente tem um aumento de progesterona, o beta-HCG que a gente faz, que tá ali... chega a dobrar a cada 2 dias, às vezes não é exatamente, mas ele aumenta muito rápido, e é um hormônio que não estava no nosso corpo antes. E aí isso é que faz todos, então a digestão fica mais lenta, né? O intestino fica mais lento, às vezes um negócio que você gostava muito de comer, agora você só sente o cheiro e dá vontade de sair correndo. Essa semana no consultório, ela falou, o marido falando, poxa, mas eu sempre preparei aquele alho e óleo, agora ela chega na porta, né? Tipo assim, né? Então, essa mudança, né? Mudança de olfato, fica tudo muito mais aguçado, né? Então, nesse começo, né? Tem muitas fases e muitas coisas para falar, né? Mas nesse começo é isso, né? Então, você tem uma alteração hormonal muito grande que a gente
em outras fases da vida não vive tão rápido essa mudança, né? Mas também, ao mesmo tempo, se a gente entende o que está acontecendo, entende o que pode fazer para aliviar, né? Por exemplo, né? Se alimentar em intervalos menores e em menor quantidade, entender aquilo que faz mal, se hidratar melhor. Então, tem muitas coisas do dia a dia para fazer para que isso fique mais leve. Né? Bacana. Eu tive uma gravidez bem tranquila, mas mesmo assim, né? Tinha algumas coisas assim que acontecia. E uma paranoia que eu tinha, né? De quando, né, deu meu positivo ali, eu não dobrava a barriga, sabe? Eu tinha medo de fazer isso aqui, porque na minha cabeça achava que ia machucar. Mas, gente, não julgue, entendeu? Porque a gente cria umas coisas na cabeça assim que não tem nada a ver, né? Então, na minha cabeça, assim, eu não podia sentar de qualquer jeito, porque, meu Deus, vou sufocar a criança. Vou sufocar a criança. Né? E não é bem assim, né? Não. E existe alguma coisa, assim, que a gente deve parar de fazer imediatamente? Ali, sei lá, você tem a tua rotina, você trabalha, você estuda, enfim. Tem alguma coisa ou não? Segue a vida. No geral, segue a vida. Eu falo assim, ó, a natureza é muito sábia, né? Onde que tá o nosso útero? Tá bem no centro aqui do corpo, ele tá muito protegido, né? Ela, né, totalmente visível aqui o útero, mas assim, nós que não estamos grávidas, a gente não conseguiria nem palpar o nosso útero, ele tá atrás do pub. Então, você pode dobrar, você pode fazer o que você quiser, ele é um músculo muito forte e a gente tem todas as camadas em cima, né? Então, ele tá muito protegido, né? Então, não, a princípio, assim, de atividade, claro, estamos falando de uma gestação que tá tudo bem, né? Então, isso é bem importante, né? Não tô com sangramento, um descolamento, aí é uma outra coisa. Mas numa gestação normal, né, atividade física, movimentação, né? Existem, o que não pode de jeito nenhum é bebida alcoólica, né? O óbvio também tem que ser dito, né? O óbvio não é o óbvio, né? O óbvio, às vezes, não é o óbvio, né? Então, o que é completamente zero, né? É alguém que fuma, se possível, né? Muito deveria parar de fumar. E a exposição a infecções. Então, na verdade, o que a gente teria que tomar muito cuidado é isso. Se eu vou em algum lugar e tem pessoas resfriadas, eu deveria me proteger, né? Mais do que nunca a gente passou pela pandemia. E aí se normalizou, né, o uso de máscara, porque uma infecção no início de uma gestação é perigosa. Sim. Então, às vezes, a gente não se preocupa com o que realmente... Inclusive, tem algumas que podem causar malformações, né? Podem causar perda. Mas o movimento em si, né? Ou dobrar pode a barriga, sentar. ou ter relação... Sim. Não vai mudar em nada, né? O útero tá bem protegidinho, bem lá no meio, né? Do nosso corpo, justamente a natureza colocou lá para isso, né? Tá tudo certo. Tanto que muitas vezes a mulher vai saber que tá grávida muito tempo depois. Sim. Né? E você, Tati, teve alguma... Qual foi a sua paranoia da primeira e da segunda? Paranoia, Como foi? Eu acho que... Na verdade, eu tinha muitas dúvidas com relação ao que você pode, o que você não pode, né? Principalmente, assim, na da primeira gestação, né? A questão do café. É meio tabu ainda. Tem muita gente que, às vezes, fala que um pouquinho pode. Tem gente que fala que não pode, é 100%. Eu queria até perguntar para a doutora o que você fala sobre isso. E a questão do exercício também, que principalmente, assim, o peso, né? Não assim, uma dança ou pilates. A gente sabe que esses exercícios são bons, que se exercitar na gestação é importante. Mas com relação ao peso mesmo, do que peso quer dizer tipo peso de musculação. Exatamente. Se tem alguma restrição com relação a isso, assim. Então, olha só, né? Até, né, acho que eu nem tinha te falado antes, né? Eu fiz educação física antes de fazer medicina. E então eu adoro estudar, né, sobre isso, sobre exercício. O exercício é muito tabu isso, é muito tabu. Porque da hora que você tem um positivo, ninguém quer colocar a mão na gestante. Se a pessoa faz academia, já manda uma mensagem no consultório, né, para autorizar, para que continue. Na verdade, assim, eu teria um risco se eu tivesse um impacto muito forte. Por exemplo, eu falo às vezes do CrossFit. Que tem assim, não, nada contra o CrossFit, mas, por exemplo, não tem umas coisas que eles se penduram numa corda? Aí eu falo, se você cair lá de cima, aquilo é perigoso. É perigoso? Sim. Meio óbvio, né? Mas assim, Sim. É esse que é o perigo. Eu gosto de andar de bike, tá? Mas e você andar na rua, por exemplo, e tiver um desequilíbrio e cair?
A queda é que é perigosa. Sim. Não é o esforço, não é o fazer força. Né? Então, tem muito estudo, assim, atleta, exercício extenuante e mesmo assim não fez mal. Claro que a gente não vai orientar. O que é um exercício extenuante? É eu estar fazendo exercício e sequer conseguir conversar. É um teste bem simples isso, que tem, então, por exemplo, se você era acostumado a correr. Você era acostumado a correr, você já corria, você não fica com uma frequência cardíaca tão alta correndo. E você engravidou, e aí agora você diminui um pouco, né, a frequência do que você tá fazendo, que você consegue, tipo um trotezinho, e consegue conversar, tá tudo certo. Sinal de que aquilo não é extenuante pra você, não vai faltar oxigênio pro bebê, né? Ah, gosto de fazer musculação. Eu falo sempre assim, ó, o cuidado que tem que ter é que você pode ter hipoglicemia, você pode ter tontura. Então, de repente, se eu tô com um peso muito grande e derrubo em mim, esse que seria o risco. Entendi. Então, eu falo assim, então troca nesse início o que seria peso livre por peso da máquina, por exemplo. Porque no máximo você vai soltar aquilo e vai voltar, não vai cair em você. Mas então o fato do peso da máquina não é uma questão. Não é, Nem você pra pode abortamento, fazer força. quando tá no Não começo é. da gestação, de você, Não sabe, é. puxar aqueles pesos e fazer a força de cócoras e tudo mais. Não é isso Não que é vai isso. causar uma perda. E aí entra a culpa, né? Porque sempre quando existe uma perda, a pessoa fica, não, mas meu Deus, eu tava subindo a escada, eu tive relação. Não é isso que causou. O que acontece é que, infelizmente, a gente tem até 20% de perdas no primeiro trimestre. Então, de cada... É que ninguém fica falando sobre Bastante, isso. né? Infelizmente, eu falo assim, bastante. num plantão, num consultório, é raro a semana que a gente não vê, né? Eu falava, quando eu fazia plantão, eu chegava a ter um plantão de 12 horas, ter tipo 3, né? Nossa. É assim, bastante. todo plantão, no mínimo 2, né? O que acontece? Vai acontecer independente do que fizer, né? Ou é porque não implantou, ou é porque ia ter uma malformação e o corpo simplesmente elimina. Não é porque fez massagem, porque fez... Não é isso que causaria. Né? E isso é muito estudado. Aí, claro, se a pessoa, aquilo que a gente falou, se a pessoa tiver com sangramento, se tiver com descolamento, a pessoa nem vai se sentir bem para fazer. Mas não é fazer uma força ou fazer um agachamento que, na verdade, é um movimento natural que causaria a perda. Né? Não tem desculpa para ser sedentária. Não tem, né? E uma culpa pra tirar, né? Porque geralmente quando acontece alguma coisa, a pessoa fica muito se sentindo culpada. Eu continuei treinando exato. e foi por causa disso que aconteceu. Exatamente. Principalmente quando são esses treinos de esforço, assim, né? De peso, que eu acho que... Assim, isso foi uma paranoia, assim, minha, do comecinho. Até porque eu penso assim, ó, agora, você que tá de finalzinho, você fala assim, nossa, então agora eu quero induzir o parto, eu vou lá e eu vou agachar, e eu vou... Gente, vai desencadear o trabalho de parto? Não. Não vai desencadear. Vai ser na hora que tem que ser. Na hora que tem que ser. Eu sempre falo assim, se fosse tão fácil assim, né? Entende? Verdade. Não é. Entendi. E o único problema que eu tive na gestação foi dor na lombar. Muita dor na lombar no início. E aí eu lembro, né, pessoa sedentária, né, toda a vida. E aí começou a dar muita... Aí, na época, a avó do meu filho, ela fazia pilates. Né? Ela falou, vamos fazer pilates. Eu falei, vamos, né? Vamos. Porque assim, eu passei uma semana deitada. Porque eu não conseguia, travou as costas, né? Quando eu cheguei lá para fazer, ele não deixou eu fazer. Ele falou, mas você já fazia pilates? Eu falei, não, vou fazer porque está doendo e eu preciso, né? Preciso me movimentar. E aí ele não falou, porque ele falou, eu não posso porque se machucar e tal, né? Então, assim, não, eu poderia ter feito. Então, mas é aquela coisa, é o medo, porque se acontecer alguma coisa, parece que foi aquilo que você foi fazer. Entendi. É verdade. Então, exercite. Porque, olha... Não tem desculpa, né? E me diz uma coisa, é possível já de início saber se é uma gestação de risco ou não? Tem que... Na verdade, é assim, algumas coisas a gente já vai saber se a gestação é de risco. Só, fala assim, numa consulta, quando você vai pegar a história, né, entender a história, a idade. Então, assim, algumas coisas são fatores de risco só pela anamnese que a gente fala. Eu não preciso de um exame para saber. Então, por exemplo, idade materna, peso, como que tá a pressão dela ali já na primeira consulta. Então, tem várias coisas que eu já poderia saber que é uma gestação de risco só entende? Só com a história dela.
né? E aí algumas coisas podem aparecer lá na frente, né? Às vezes tá tudo tranquilo e lá na frente aparece um diabetes gestacional, né? Tá tudo tranquilo e lá na frente aparece uma hipertensão, né? Mas essa é a importância, né, até de uma consulta bem feita, porque muitas coisas você vai pegar da história da pessoa. Entendi. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 43 anos, a minha gestação, eu tô com 8 meses agora, e ela foi assim, o decorrer dela foi super tranquilo, do começo, né, até agora, mas eu sou considerada... Você é classificada, sou né, classificada digamos assim. como médio risco, né? Sim. Por conta da minha idade. Por conta de que eu tenho 43 anos. Porque né? teria mais chance, a gente sempre fala, não é que vai ter, né? Mas, por exemplo, eu tenho a faixa etária. Então, eu tenho mais chance de ter aumento de pressão, tenho mais chance de ter diabetes, não é que vai ter. Entendi. Então, assim, você já liga um alerta maior, né? De coisas que, inclusive exercício, né? Que podem prevenir tudo isso. Bacana. E quais são os exames, assim, que deve se fazer no início de uma gestação, assim? Os principais, assim. Tá, quando você vai programar, por exemplo, chegou e não tá grávida e tá pensando em engravidar. Aí, o que é bem importante a gente saber, por exemplo, se não tem anemia, que é uma coisa muito comum, a gente vai pedir exame de glicemia, a gente vai pedir sorologias, que a gente chama, que é o que é sorologias? É pensar em infecções. Hepatite, HIV, não importa. Mas eu não tenho nenhum fator de risco, mas é rotina. A gente vai pedir para todo mundo, né? Sífilis, toxo, rubéola, várias coisas até pra gente poder dar a orientação. Então, esses... antes, né? Se a pessoa já chegou, geralmente a gente vai fazer de novo, ou vai fazer pela primeira vez esses exames mais ou menos assim com umas 8, 9 semanas de gestação, que aí entra nessa linha também. Então, assim, glicemia, né, para ter certeza que não tem diabetes, exame de tireoide, exame de urina, essas sorologias todas. E daí, geralmente, essa rotina, que a gente chama, a gente vai fazer em 3 momentos da gestação, né? Como se fosse cada trimestre, né? Então, mais ou menos ali com umas 8, 9 semanas, aí depois em torno de 25 semanas e depois em torno de 34 semanas. Então, numa gestação que tá tudo correndo bem, pelo menos em 3 momentos, a gente vai fazer exames de sangue e exames de urina. E aí, pensando nisso, né? Principalmente nessas infecções, né? Pensando em anemia, porque anemia é extremamente comum. Então, às vezes, a gente vai precisar suplementar alguma coisa a mais, dependendo do que aparece ali. Né? Mas acho que basicamente é isso. Uma coisa. E ecografia, né? Porque eu vou confirmar, né? É importante a gente ter uma ecografia no primeiro trimestre, né? Então, mesmo, por exemplo, né, no âmbito do SUS, que faz algumas coisas um pouco diferentes do que às vezes a gente faz no consultório, mas a ecografia, idealmente, ali antes de 10 semanas, ela é muito importante para a gente ter certeza do tempo da gestação, né? Essa datação que a gente fala. Porque daí lá na frente vai fazer diferença para a gente ver até onde que a gestação vai, ou se aparecer algum fator de risco que tenha que encurtar esse tempo, então você saber a data, né? Então isso é importante também, porque, né, eu fiz 10 anos de plantão no SUS, às vezes acontecia. Alguém chegasse lá com 20 semanas, que a gente imaginava que devia ser 20 semanas, não tinha eco. E aí a eco dá muito erro. E aí você fica, tá, e aí, gente? Será que é 18? Será que é 20? Não tem certeza da data da menstruação? Né? Eles perguntam tudo, né? Eu fui uma vez só pro pronto-socorro que tava com muita febre, né? E daí falam quando dá febre na gestante, tem que ir, tem né? que ser atendida. Foi a única vez que eu fui. E eu tinha esquecido carteirinha. Não a carteirinha, mas o ultrassom, o primeiro ultrassom. E aí eu não sabia falar o quanto tempo você tava. Mas daí deu tudo certo lá, né? E... pode fazer vários ultrassom, não? Porque dá uma vontade de ter em casa, né? Pra você ficar vendo ali. E a gente já ouviu algumas coisas sobre isso também, né? Tem gente que diz que não pode fazer muito, que faz mal, que o bebê sente, coisa assim. É real isso ou tá bom? A questão é que a gente tem que pensar que um exame, ele tem que ser feito por um motivo. Né? O motivo que não quer ver. Não, o motivo. O motivo porque eu vou até te dizer assim, ó, por exemplo, né, quando na minha primeira gestação eu tava no final da residência. Então eu teria acesso a ir lá numa ecografia a qualquer momento. E aí eu lembro que até a minha obstetra falou assim, ó, não fique fazendo exame aleatório,
porque às vezes pode aparecer alguma coisa que parece que é e nem é. Então, isso que eu quero dizer, entendeu? Você tem que ter um porquê de um exame, né? Ah, tudo bem, até 18 semanas você não sente o bebê mexer. Mas dali pra frente você sente a movimentação, né? Há uns anos atrás a gente nem tinha exame de imagem. Então, a gente fala assim, às vezes você teria mais que se conectar com o teu corpo, claro, prestar atenção em sinais de infecção. A gente fala que são as coisas que realmente vão fazer diferença na gestação, né? Então, a questão é essa, é que todo exame pode ter um erro, e se ele não tem um porquê, às vezes eu vou acabar medicando ou tendo uma coisa errada ou criando uma ansiedade desnecessária por uma coisa que nem deveria ter sido feita, né? Então, o que acontece é que se estuda quando que eu deveria fazer, tipo, quais são as essenciais, né? E as essenciais são essas, né? Então, assim, para eu ter a data da gestação, né? A morfológica, para realmente eu excluir, né? Malformações ou coisas, porque daí sim eu vou me preparar para aquilo, né? Ou quando tá mais no final da gestação, para eu saber se o crescimento tá adequado, entende? Então, eu não deveria, né? Ah, mas eu tenho que eu vou ficar passando, né? Sim. Dá vontade de ficar vendo, né? Escutar o coraçãozinho, né? Então, Mas... tem isso, assim, não deveria. Sim, não deveria. Não deveria. E é uma coisa que meio que você acaba procurando pelinho ovo, né? Você fica fazendo tanta coisa que daqui a pouco você descobre uma coisa que... Isso. E existe, né, ó, nessa fase que você tá, existe um erro, assim, de 10 a 15% de erro no peso. Sim. E aí você vai querer falar, nossa, e agora eu queria parto, agora tem tanto de peso. E às vezes dá muita diferença de peso. Né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Mas se estuda muito, a gente tenta equilibrar, claro. Aí, se o bebê tem restrição de crescimento, aí talvez a gente tenha que fazer a ecografia toda semana. Sim, porque daí ele precisa de um porque acompanhamento, ele precisa de um né? acompanhamento mais de perto. Eu lembro que eu fiz eu acho que eu tava com 7 meses, eu acho, não me lembro. E essa coisa da ansiedade que você falou é bem real mesmo. Se a gente tivesse em casa para ficar fazendo, né? E a gente entendesse, ia dar muita paranoia. Porque quando eu fiz, era a ecografia programada ali mesmo, que tinha que fazer. Deu um cisto no cérebro, nem me lembro direito. Pra quê? Não dormia mais. Porque daí, tipo, e agora? Só que ela tinha me explicado que aquilo ali poderia sumir. Mudar alguma coisa? Não. É verdade. Sabe? Essa que é a questão, entendeu? É Aí isso que a gente tem que ter. Você fica numa paranoia assim que... Poxa, agora vai nascer, o que será que é isso? Um tumor? Né? Aí na outra não tinha. Pronto, foi. Porque ela falou assim, ó, eu vou te falar... Eu lembro até hoje que ela falou assim pra mim, eu vou te falar porque eu tenho que colocar no laudo, que vai aparecer ali, né? Mas não precisa se preocupar. Mas não adianta, Não tem como falar, não precisa se preocupar. Sim, isso, né? Então assim, não é quanto mais exame, melhor. Não é. Não é, né? Não é. Na minha primeira gestação também teve uma... Eu fui fazer uma eco mais pro finalzinho, e daí ela deu estimativa de peso. Daí, na época, eu lembro que ela falou que tava 3.300, mas ainda tinha algumas semanas. E ela falou pra mim que o bebê ainda ia crescer mais algumas gramas ali. E daí ela perguntou pra mim se eu queria ter parto normal, né? E eu sempre quis ter parto normal, sempre fui por esse caminho, assim, mais natural. Daí eu falei, cara, dela... cuidado, porque ele vai ficar muito... Não vai passar. Ele vai ser um bebê grande. E daí eu lembro que quando ele nasceu, ele pesava 3,80 kg. Nossa. Então, olha a diferença, né? Num exame. E abalou tua confiança. Ela abalou muito minha assim, eu tinha estudado bastante, então ela abalou tanto, mas se eu não tivesse num caminho de já ia pra eu ia cesárea. Com certeza escolher cesárea por conta daquele direcionamento dela. E a diferença deu mais de 300 gramas, assim, no peso final. Exatamente. Complicado, né? Vamos falar um pouco da suplementação. Toda grávida, ela precisa fazer suplementação? Tudo depende. Tá, então assim, tem algumas coisas, eu fui até o que se estuda que realmente precisa, né? E, de novo, o básico é o mais importante, né? A gestação em si, você não tem um gasto calórico muito alto. Parece que é, mas não é. Eu falo assim, só que a gente precisa de nutrientes, entende? Então, assim, em caloria mesmo...
No primeiro trimestre nem precisaria de caloria a mais, e todo mundo come, né? Dá-lhe comida Tem que pra comer gente. por 2. Come por 2 e não faça exercício, né? A cultura deveria ser o contrário. Então, assim, nem precisaria de caloria a mais, e aí do segundo pra frente a gente precisa de em torno de umas 500 calorias a mais, que é pouca coisa. Mas a gente precisa de muito nutriente a mais. E por exemplo, dos que a gente precisa muito é ferro. Né? A demanda é muito alta. Então, ferro, da segundo trimestre para frente, deveria ser suplementado para toda gestante. Né? E aí, dependendo de como tiverem nos exames, às vezes nem dá conta só o ferro via oral. Mas sempre otimizar a alimentação. Então, eu sempre falo, você tem que ter... mas sei lá, eu sou vegetariana. Tem outras fontes de ferro que não são só a carne. Né? Então, assim, otimizar sempre na alimentação. A outra coisa que é recomendado para todo mundo, né, para toda mulher quando vai programar é o ofolato, o ácido fólico, que é desde antes, né, em torno de uns 3 meses antes, até pelo menos 12 semanas. E o que entrou que é mais recente, porque até o ano passado não tinha essa recomendação universal, é o cálcio. Né? Então, o cálcio, ele entrou, mas é recente, assim, então ele entrou com uma recomendação, porque também é uma necessidade muito alta. Então, o cálcio para todas as gestantes. Outras coisas, ômega tá assim, muito provavelmente, né? Mas aquele super combo de coisas, não. Né? Entendi. E aí, geralmente, no pré-natal a gente pede vitamina D, vitamina B12, porque às vezes, né, não consegue. Mas assim, o principal, né? Metade das gestantes tem anemia. Né? Ali da segunda metade para frente. Né? Então, a suplementação de ferro é essencial. E assim, o depois da gravidez, assim, porque, gente, o que acontece? Memória, esquece. Cansaço. Na gestação, né? Eu falo que eu esqueço do meu nome na gestação. Na primeira foi assim, e na segunda tá sendo exatamente igual. Eu não lembro número de CPF, sabe? Coisas assim básicas. Eu esqueço. O nome de uma pessoa que eu sempre vejo. Pra mim, o pior, na gestação, tive muito problema de memória também, mas o depois, gente do céu, era sem memória, era sem cabelo. Sem cabelo também, né? É verdade. Sem ânimo pra viver, né? Porque a criança, ela já demanda ali, né? Muita... E aí, eu lembro que eu fui numa consulta, depois de alguns meses, eu fui, falei isso pra que me acompanhou lá, né? E aí, fez exames, tudo, e tipo, deu tudo certinho, assim, mas era demais a memória. Até hoje, assim... Você sentiu que mudou alguma coisa? Muito. Porque eu sempre fui uma pessoa que guardei muito sempre as coisas. Eu nunca precisei anotar as coisas. E depois da gestação, e depois que, né, nasceu e tudo, nossa, eu ficava com raiva. Me dava raiva, assim, sabe? Sim. Então, assim, mudança, tem, né? tem é interessante também, tem que se fazer uma suplementação depois da gestação. Então, assim, a gente continua com a demanda altíssima de ferro, né? Porque pensa assim, a gente teve a gestação que demandou um monte, né? Ali pro crescimento do bebê. Aí, seja parto, seja cesárea, vai ter um nível de sangramento. Sim. Então, sempre já vai ter uma queda, né? Vai piorar um pouquinho. A amamentação demanda tanto ou mais do que a gestação, né? E aí, na verdade, o que acontece, assim, sim, geralmente a gente mantém suplementação pelo menos de ferro. A gente tem, né, os polivitamínicos específicos de gestante, que daí já vão ter uma carga maior de ferro, que vão ter o ômega. Mas a questão é que a gente também tem que entender que, assim, você pode suplementar o que for, que, primeiro, uma queda hormonal, daí, de novo, né? A gente teve o hormônio que aumentou, e aí agora ele vai despencar. Na nossa vida, a gente nunca vai passar por uma coisa tão drástica quanto ali as primeiras 2 semanas de um pós-parto, né? É muita coisa acontecendo. Terrível. É muita muito, coisa acontecendo. né? E a privação de sono, que por mais bonzinho que um bebê seja, não tem, né? Você vai acordar, você vai ficar preocupada. Então, isso acaba com a concentração da gente, mexe com o sono, né? Só quem passa também para entender, né? Porque não é um dia, às vezes são semanas, meses. Sim. Né? Então, o que eu diria, mais do que a suplementação, é a gente entender, né? Quem tá junto, entender a importância de ter apoio, de ter ajuda, de ter alguém que vem e que faz a comida, que arruma o que tá em volta,
pra mulher poder descansar. Exatamente. Né? Porque o que vai ajudar mesmo a recuperar Exatamente. É o descanso, é isso, né? é o descanso. O estresse né? é terrível, O né? estresse é terrível, então é se hidratar, é se alimentar, mas entende assim que assim, a gente pode suplementar o que for. Claro, é legal às vezes quando é muito essa queda de cabelo, ela tem um atraso na queda. A gente tem um ciclo, né, do cabelo. Tem um atraso na queda durante a gestação e acelera depois, né? Tem até um nome disso, que é eflúvio telógeno, né? Que eles dão pelos dermatologistas. E vai passar isso também, né? Mas a gente tem que ver, por exemplo, hipotireoidismo tem relação com isso. Então, dependendo do que tinha na gestação, às vezes vale a pena repetir os exames 30 dias pós-parto, né? Para ver se não Isso é tem interessante. se não tem alguma coisa ali que possa. Mas, no geral, toda mulher vai ter um nível de queda de cabelo, né? E aí, a suplementação, principalmente de ferro, porque senão a anemia vai piorar tudo isso mais. Mas essa consciência de que... E a gente entender, né? Entender que é uma transição, entender que é uma fase. É verdade. Isso é uma coisa muito... Que eu acho que fez muito sentido, assim, pra mim. É uma coisa que eu me apeguei muito, assim, na primeira gestação. E nessa também, a gente entender que a gravidez é uma fase. É uma fase. E ela é o maior evento da vida corporal daquela mulher. É o que a doutora falou. Você nunca vai viver nada tão intenso quanto aquilo em nenhum outro momento da vida. Então, é meio... vamos dizer... Como se a natureza te puxasse pra isso aqui, né? Te puxasse pra aquilo, pra que você vivesse aquilo com tudo aquilo, com todas as demandas que esse momento necessita. E entender que essas demandas, elas são importantes, não lutar contra elas, né? Mas, assim, aceitá-las, recebê-las e viver aquele momento. Viver aquele momento. Né? Com amor, com tudo que aquilo tem, porque senão a gente fica... Meu Deus, a gente parece que, assim, a gente procura... E existe, de fato, não problemas, né? Mas questões que a gente precisa se apegar... vitamina, aquilo, aí o cabelo cai, mas meu Deus, né, eu tô esquecendo das coisas e tudo, mas vamos voltar um pouco e olhar pra essa coisa, né, que evento é esse que tá acontecendo no meu corpo, né, pra alguns, assim, né, que tem uma espiritualidade e tudo mais, é um momento divino, meu Deus, tá gerando um ser dentro de você, um outro ser, né, então, assim, qual a importância disso e qual as demandas que isso vai ter no teu corpo de forma prática mesmo. Não vai ser igual, não vai ser normal, isso. Como é que eu vou continuar com o cérebro igual se tá tudo, né? Eu brinco assim, dá trabalho produzir uma pessoa, né? Né? Tipo, o que você tá fala fazendo assim, hoje? peraí que eu Hoje eu produzi fiz um um rim, coração, fiz um rim. Não tem como, entendeu? Exatamente. É verdade. Eu acho que a gente acaba se cobrando muito. Hoje, se eu fosse ter se eu fosse engravidar de novo, assim, poxa, eu ia ser muito mais relax, sabe? Com algumas coisas. Porque até então a experiência que eu tinha é da minha mãe, da tia, da não sei o quê. E eles tinham uma cultura diferente que se tem hoje, né? Sim. Que assim, eu ganhei... Eu lembro que minha mãe, ela teve uma gestação com 35 anos, né? A última irmã. 4 dias depois de ela fez 4 cesáreas. Nós somos em 4, ela fez 4 cesáreas. E essa última, o médico falou para ela, você não pode mais ter mais filho. Porque estava muito fino ali, papel. né? O negócio dela, devido a várias coisas, né? E 4 dias minha mãe estava na máquina costurando. De uma cesárea. Entendeu? E diz que os 40 dias para a mulher é sagrado. Né? Mas vem daquela cultura que não, mulher pode, vamos fazer, né? No meu tempo tinha 10 filhos, 5 filhos lá. E futuramente, o que isso vai impactar? Na saúde mesmo, né? No físico mesmo, né? No mental. E isso que a Tati falou é muito importante, assim, da gente de enraizar essa cultura, sabe? Tipo, é um evento. É um evento importante. Não é só uma cria que está vindo para o mundo. É um evento, né? Você ter o cuidado, né? É uma coisa divina, né? A gestação. E hoje... E daí, claro, não foi tão exagerado igual a minha mãe, assim, mas só que eu achei que eu ia dar conta de tudo, fazer, e que a vida ia continuar normal. E não é assim. Não é. É o teu momento. Não precisa ser Não assim. precisa, entendeu? Eu falo que, tipo, ninguém teve culpa de eu não curtir o início né, depois que o bebê nasceu ali. Fui eu mesmo, porque eu criei que eu podia continuar trabalhando, eu podia,
não, eu devia ter Porque a gente parado. tá... entendeu? E às vezes eu até falo assim, eu que, né, penso assim, só vejo mulher todo dia. Eu falo assim, e não foi culpa tua também. A gente tá numa cultura da Exatamente, produtividade. Exato. Então, parece que assim, você tá ali, você pariu e você tem que continuar produtivo. Exato. Não, talvez você tenha que desacelerar um tempo. A tua função agora é cuidar do bebê e de você. Essa é a tua função A depois gente que deveria nasce. ter o É direito de isso. se dar esse direito. Exato. Entendeu? Né? O direito de se dar o direito. Entende? Por quê? Porque o que você mais ouve lá, né, com quem tem filho adulto, às vezes assim, nossa, que saudade, nossa, eu queria ter curtido. Então, eu sempre penso nisso, né, nos meus que tem 8 e 11, eu falo assim, não, eu não quero ser essa pessoa, eu quero curtir agora. Né? Então, eu vou ter refeições, eu vou ter... tentar, dentro do possível, ter manhãs livres, ter períodos, para eu não ser essa pessoa que olha para trás e fala, não, então olha agora, né? Olha agora pro teu de 3, né? E agora? O que você pode curtir agora? Senão a gente sempre vai ficar, né? Vai ficar só as fotos, daí assim, você olha as fotos E com ele pesar. é muito pequeno ainda, tem muita coisa. Exatamente. Você olha as fotos assim, poxa, curti tão pouco. Curti tão pouco. Sabe? Né, E isso que o meu filho tem aham. só 3 anos e eu já tenho esse sentimento muito forte, assim, sabe? E eu devia ter curtido mais, não deveria ter, Então né? curta agora. É isso que eu tô Curta agora. fazendo, assim, sabe? Tipo, né? Não é todo dia que dá, mas assim, os momentos mas os ali... momentos que você tem, curta. Né? Porque passa muito rápido. Passa, é uma frase clichê, gente, mas passa muito rápido. Muito rápido, né? É verdade. É, Tem uma frase, que você falou de frase, lembrei agora, mas não sei de quem é o autor também, mas ele é uma frase que fala muito comigo, que diz assim, os filhos não nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são Eles o são, trabalho importante. exatamente. Então, acho que é essa consciência para quando a gente está querendo, né, ter um filho ou tá grávida, ou já teve mesmo, mas está sentindo esse incômodo nessa dualidade de correr para o trabalho e de ficar e experienciar aquele tempo. Sim. Precisa estar na nossa cabeça, né? Isso é bem verdade. Aí agora vamos falar de um assunto, gente, que ó... Pode ou não pode? Sexo na gestação, pode ou não pode? Pode. Deve! Mas calma, dá pra dividir, né? Porque a gente tem dúvida. No comecinho, no final... A cara dela. E tem lá o resguardo. Como é que é? Enquanto a bolsa não Enquanto rompeu, a bolsa pode. não rompeu, não sabe porque eu já vi algumas mulheres, Não, resguardo não. algumas Daí, mulheres, aí vai Aí ter dá que um ter, tempo. né? Tem que dar o tempo. algumas profissionais que falam que quando você está no final da gestação, ajuda ali a, de repente, a dilatar um pouco mais. É real isso, não é? Na verdade, é que é assim, tá, vou organizar então. Vamos organizar. A não ser que exista, como a gente falou, existe uma taxa grande de perdas no início, né, de descolamento, sangramento. Estamos falando de uma gestação normal. Tudo bem. Tudo bem, se a pessoa estiver bem e quiser, Sim. né? Por quê? Porque muitas vezes tá vomitando, aí não entende. Não rola, né? Não rola, né? Mas assim, pensando em risco pro bebê, mesma história. Não tem. Lembrando que né, a gente tem o útero, a gente tem o colo do útero, que é em torno de uns 4 centímetros. Canal, eu queria eu vou trazer um modelinho da próxima vez. Ou seja, mesmo quem tem uma relação, né, tá tudo muito protegido, porque dentro do útero tem o saco gestacional. Então, ele tá no lugar perfeito. Não é ter relação que não vai cutucar o A bebê. cabeça do bebê. Não vai. Né? Não vai assustar a criancinha que ela Não vai vem. assustar. O que acontece é que, às vezes, né, eu já vi de tudo, né? Tem mulher que fica muito empolgada, né? E tem mulher que não quer saber de nada. Chega no fim da gestação, tem mulher que tá muito empolgada e tem marido que fica inibido pela... Né? Sim, Já medo vi de machucar, né? Às eu vezes a acho. mulher tá... a gente até vê mais isso, assim, a mulher até se sentindo, né, maravilhosa e tal, e o marido fica, nossa, não, mas, né, eu vou Não pegar tem parece que eu como, vou me como é que apoiar na criança aqui, né? Aquela coisa. Mas não tem problema, né? Que caso que não pode, assim, se a bolsa rompesse, aí é melhor não. É diferente, né? Porque aí eu tô pensando em, eventualmente, risco de infecção. Mas tem isso de, por exemplo, tá com umas contrações meio irregulares
E de repente ter relação e aí a coisa engrenar de vez. Por quê? Porque aí você vai ter, na verdade, liberação de ocitocina, né? Você sim. vai ter liberação de ocitocina. Então, né, aquele clima e tal, isso pode até ajudar a desencadear o trabalho de parto, Olha aí. né? No pós, é uma outra É coisa. outra história. Porque aí eu tenho, seja uma cesárea, seja um parto. Então, pensa, eu tive um parto, aquele colo do útero se abriu, eu aumento o risco de infecção, né? Então, eu tenho um tempo para as coisas cicatrizarem. Sim. Sim. E eu sempre falo assim, né? Vocês já viram uma placenta? Já. Eu vi. Eu guardei. Né? ali. Placenta, geralmente, ela é grande. Então, você pensa que aquela placenta, ela tava... né? É como se fizesse uma ferida do lugar onde ela saiu de lá de dentro do útero. Então, eu tenho todo um órgão cicatrizando por dentro. Então, mesmo num parto que eu não tenho corte, mas eu tenho aquele útero cicatrizando, aquele útero... né? Então, tem os loques que a gente fala, que é aquele sangramento que vai tendo e depois descamação. Então, por um período de... pelo menos ali aproximadamente uns 30 dias, né, a gente orienta de não ter por isso, né? Por aumento de risco de infecção. Entendi. Bom, não dá nem tempo também, né? É a criança chorando, né? Não dá. Era mais a Os questão poucos que dos se dias, animam né? nessa fase, mas é isso, né? Assim, quando eu tava gestante, eu tinha muita vontade. Então, tipo, né? Fazia. Mas quando nasceu, a libido foi embora, gente. Total. É, Foi né? embora. A libido. Foi embora com o Chegou cabelo, o sono, com a né? memória, foi... E demorou. Sono. E eu acho que a amamentação também faz isso um pouco, né? Sim, a progesterona que fica alta pela amamentação, É. né? A própria questão, né, da mama, que, Aham. né? Então, fases. Sim. Mas assim, em termos de tempo, pra gente ser bem, né, assim, prática, 30 dias pelo menos. Pelo menos, Pelo menos. Entendi. né? Legal, gente. Sexo tá liberado, hein? Desde... Não se acanhe. Não se canhe. Uma dúvida que a Tati mandou também é sobre as pontadas na pepeca. Sim. Gente, eu não tive nada disso. Doutora, Eu não eu tive tô nada. sentindo agora, no final, né? Que eu já tô com quase 39, mas pontadas mesmo ali embaixo na pepeca e dizem, que eu tava estudando, né, assim, pesquisando, eles falaram que nesse momento em que eu tô, os movimentos fetais, eles são menores, porque o bebê tá maior e ele tem menos espaço para Menos se espaço. mexer. Mas eu sinto, pelo menos na minha percepção, que é justamente o contrário. Ela parece que tá se mexendo, tentando encontrar um jeito de ficar mais, não sei se confortável ou se tá Achando muito caminho já, apertado. E aí eu sinto ela mexendo bastante e essas pontadas bem ali embaixo, assim. Até quando é normal isso? Até... Então, assim, ó, muitas vezes, e até em fases mais precoces da gestação, né, pensa assim, o útero, ele vem lá da pelve, né? E aí, quando ele vai crescendo, né? Como se aqui fosse a borda de cima do... Vamos pegar ela aqui. As laterais do útero, eles têm ligamentos que estão lá na raiz da vagina. Entendeu? Então, muitas vezes é ligamentar, entende? Como se fosse... Eu penso assim, cordinhas, né? Eu tenho cordinhas que vão se esticando, porque o útero não é uma coisa solta, né? E o que tá prendendo ele tá lá embaixo, tá lá na pelve, na parte óssea. Então, às vezes, quando sente, né, umas pontadas, às vezes é ligamento. Então, às vezes, alongamento ajuda, mudar de posição. Então, tem esse tipo, claro, né? No caso dela, não sei, vai que tá, né? Vai que tá em trabalho de parto. Mas o trabalho de parto em si, geralmente não vai dar essa sensação de pontada. Vai ser uma coisa, vai dar uma dor de pressão no período da contração. Então, é um ciclo diferente. É uma coisa rítmica, digamos assim. É uma dor rítmica, uma dor tipo pressão, uma dor tipo cólica, né? E geralmente, o que a gente tem que excluir? O que a gente sempre precisa excluir é a infecção. Então, por exemplo, eu tô com pontada, mas eu não tenho dor para fazer xixi, eu não tenho sangramento, porque se tiver, aí tem alguma sim, coisa errada. daí sim tem que ser examinado, porque, por exemplo, é muito comum infecção urinária na gestação. No final, né? Ou mesmo, por exemplo, uma candidíase na gestação, né? Porque se tiver junto com isso, tem um corrimento que tá muito diferente, que a secreção também aumenta bastante, então às vezes confunde. Mas não é para ter dor, não é para estar ardendo,
né? Não sei se deu para entender. Deu. Mas tem muitas vezes ali, 20 semanas, né? O útero nem tá tão grande e sentindo as pontadas, geralmente é ligamento. Aí vai para um pilates, para uma yoga. Tem tudo que faz um movimento mais global, tende a ajudar. Sim. Entendi. Cara, eu não tive nada na gestação, não tive nada. Nada. Eu não tinha um inchaço, eu não tinha uma dor, eu não tinha nada. Aí eu não tinha aquelas contrações De treinamento. de treinamento. Eu falei, esse menino, vai ser? Sabe? Ele até tinha a data prevista que era pro dia 27 de outubro, ele nasceu só dia 30. Até o dia 29, 8 horas da manhã, ele não deu sinal nenhum. Nenhum. Só. Aí eu ficava sempre colocando a mão na barriga, assim, pra ver se ficava dura, né? Falei, não, é agora? Nada. Ele só tive as contrações mesmo ali, dia 29, que começou, e daí dia 30 ele nasceu. Que engrenou. Né? Mas não tinha nada, não tinha um inchaço, não tinha nada. As pessoas perguntavam quantos meses. Mas já vai ganhar. Rápido, é. né? Na minha primeira gestação também foi assim. Eu achei que era um bebê que mexia muito pouco. Não, nessa, eu ficava cutucando, falei, ficava meu filho vai cutucando, mexer? até achava estranho. Mas nessa, Fica preocupada, não sei se é por conta de ser segundo. Tem essa coisa de... não sei, até por conta da musculatura do abdômen mesmo, tá ainda fechadinha, né? Quando você não teve filho, tá ainda... enfim, existe você vai sentindo mais coisas na segunda, na terceira gestação por conta do corpo, tá? Ou é um mito isso? Sentir, não, né? Eu acho que a gente encara tudo, talvez você tá curtindo, aquilo que a gente falou, você tá curtindo mais, você tá... Né, de uma outra forma, percebendo mais, tá menos ansiosa. O que tende a barriga parecer mais rápido, isso é verdade, porque aí, exatamente, tem um músculo que já esticou. Sim. Né? Mas não que você vai sentir mais por causa disso. Legal. Agora, esse assunto muito me interessa, gente. Incontinência urinária. Passei uma situação num casamento domingo agora. E é a segunda vez que eu percebi que aconteceu isso. Porque assim, quando ganhei o nenê, né? Foi parto normal. E daí tá, beleza. E aí eu não conseguia segurar o xixi mais. Quando eu ia ver, eu tava me mijando. Né? Em casa ali, e tal. E aí teve duas situações esse ano. Uma eu tava num show, daí você tá lá pulando e tal. E eu falei, não tava na época de vir, de menstruar, né? E daí aquele quentinho e descendo e descendo. Achou que fosse sangue. Achei que era menstruação, né? Cheguei no banheiro, não era. Eu falei, mijei na calça. Né? Aí tá, beleza. Aí, domingo, fui num casamento, daí lá dançando, tal, não sei o que, de novo. E, tipo, eu não estava com vontade de fazer xixi, né? Não, né? Tinha tomado líquido ali e tal, mas eu não estava com vontade de fazer xixi. Só que ao pular, dançar, brincar ali, saiu involuntário. E é uma coisa que... E eu lembro que quando eu ganhei o nenê, eu fazia o xixi, eu não conseguia segurar. Sabe quando às vezes você vai fazer xixi, você faz o... Você fazia o movimento ali, mas ele continuava descendo. Né? Isso é uma incontinência urinária? O que acontece? O músculo cedeu demais? O que aconteceu ali? Então pense assim, né? O nosso assoalho pélvico é como se fosse uma rede, né? Que sustenta nosso útero, nossa bexiga, e ele passa atrás do reto, né? Então, assim, as três coisas que passam por ele, né? Então, pensa que a gente tem a parte óssea da pelve e esse meio todo é o assoalho pélvico, né? Então, mesmo que tivesse feito cesárea, durante a gestação pesou nesse assoalho pélvico. Então, ele foi... como é que eu posso falar assim? Ele foi exigido, né? Então, às vezes, a gente vê mulheres com incontinência que nem tiveram parto. E a gente vê mulheres com incontinência que nem tiveram gestação. Porque, por exemplo, o excesso de impacto, ele também, por exemplo, né, a própria corrida, coisas que fica pulando muito tempo, causam um impacto ali. Né? Então, assim, a corrida eu acho que aumenta em 3 vezes, né? Quando a gente pula, assim, em torno de 3 vezes. E aí, então não vou fazer nada disso? Não. Aí a gente tem que procurar coisas para fortalecer. Né? Por exemplo, o abdômen não ficou flácido pós-gestação?
Provavelmente. Né? Mas aí, quando faz atividade física, não melhora? Entende? A gente tem que enxergar como um músculo. Só que como é um músculo que ninguém tá vendo, a maioria esquece, né? Então, até um período ali, a gente fala que é quase que fisiológico. Porque aumenta... A progesterona aumenta o relaxamento dos músculos, então ele dificulta mesmo, às vezes, esse controle e aumenta a filtração. Então, a gente faz mais xixi, né? Mesmo desde o início da gestação. Sim. Né? Um ponto. Nessa fase, como ela tá, você tem ali, tá competindo com o espaço. Então, às vezes, um movimento do bebê faz assim na bexiga, né? Tipo, como se literalmente, né? Tá ali brincando, né? Apertando. E aí, sai rapidamente a urina. Também a gente entra numa fase que é quase que um fisiológico, né? No período pós-parto, tá tudo muito recente, né? Passou de um período, é importante avaliar isso, né? E aí, o principal tratamento, né? Assim, no consultório ginecológico, a gente consegue avaliar no sentido de perceber que força que tem essa musculatura. Não vai me falar que é exercício. É um tipo de exercício também, na verdade, né? Mas é que pense, né? É uma musculatura. Uma musculatura que às vezes a gente nem tem consciência. É isso que eu quero dizer. Quando a gente vai examinar, às vezes, no exame ginecológico, a gente fala assim, tente contrair aqui. A pessoa nem tem consciência. Ela contrai o bumbum, ela contrai a barriga. Menos Mas é ali no meio, né? É uma outra musculatura. E aí, nisso, entra, por exemplo, a fisioterapia pélvica, né? Que dá muito resultado. Né? Eu faço laser, então o laser é um auxiliar a mais, mas não é o principal, mas ele ajuda também nessa melhora do tônus, né? Que é um laser que a gente faz dentro do canal vaginal. Mas fisioterapia pélvica faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Porque existem coisas que são cirúrgicas, mas é a minoria. Né? O cirúrgico, né? Que é o pessoal fala a bexiga caída, né? Então, quando ela é muito assim, que teve... De repente, alguma laceração muito grave, até pode precisar de cirurgia, né? Ou quem tem várias gestações, ou quem é muito constipado. Por isso que eu quero falar, não é só o parto. Né? Por exemplo, quem tem o intestino muito preso, tá constantemente forçando ali. Quem é obeso, tá entende? Assim, ó, pensa... Tudo que aumentar a pressão intraabdominal vai aumentar o risco de ter incontinência urinária. Nossa, que não então assim, às vezes você pega... E o período de menopausa também, né? Que é isso que eu também trato muito. Porque aí quando a gente tem a queda dos hormônios, a gente acaba tendo uma atrofia ali daqueles tecidos e é como se eles ficassem enfraquecidos, né? Então, assim, tem tratamento. Tem tratamento em situações constrangedoras. Ainda bem que a festa tava acabando, porque eu fiz xixi. Saiu, não deu pra segurar. É tão importante falar sobre isso, porque, por exemplo, né, às vezes você pega, assim, pacientes um pouco mais velhas. Aquilo chega num ponto que a pessoa não sai de casa. Aquilo mexe de um jeito na autoestima que a pessoa fala assim, não, nem vou lá, porque se não tiver um banheiro perto... Então, assim, isso tem que ser tratado. Né? Tem que ser tratado, tem que ver o que pode fazer para melhorar. Porque, né, você tá aqui contando e falando, brincando, mas imagina, né? Às vezes você fala assim, nossa, né? Ou depende de uma relação. E faz, né? E não tem o controle. Então, tem que entender, né? Tem que entender exatamente o que tá acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. E tem tratamento. Que bacana. Mas então, doutora, só tirando uma dúvida. A gente tem essa questão, então, real da incontinência fisiológica, vamos chamar assim, que tem a ver com o parto. E que você pode, não é que você vai ter, mas você pode ter esses escapes com mais facilidade. Mas a ideia é que se tudo estiver certo, depois que você tiver o bebê, a ideia é que isso volte ao normal. Isso, eu quis dizer porque, por exemplo, bem nesse final, claro, se a pessoa puder, dá para fazer fisioterapia pélvica durante a gestação também. Se a incontinência começa muito, muito precoce lá na gestação, às vezes já é um sinal de fraqueza da musculatura. Né? Mas nessa fase final, como tá em cima da bexiga, por exemplo, às vezes até uma pequena contração que tenha, é quase que, nem deu tempo de você se preparar. É isso que eu quero dizer, assim, que pode acontecer, e não é porque a pessoa tem um problema na musculatura, né? Precisa passar a bucha no peito, pá? Não. Essa coisa de preparar. Porque o que eu escutei, passa a bucha no peito. Então, esse era um conhecimento, né, que era muito, muito falado. Nossa, vou falar mais antigamente, mas assim, realmente,
é até legal, porque como nesse grupo a gente tem junto, algumas das enfermeiras são consultoras de amamentação, então estão sempre se atualizando. Não precisa, né? Na verdade, a coisa mais importante é que as pessoas busquem informação, por exemplo, da pega correta. Nossa, isso fez uma diferença pra mim. Da pega. Nossa. A coisa que mais vai fazer diferença é a pega correta. Entender que o leite não sai automaticamente, né? Não é... né? Entendeu? Então, esses conhecimentos de como que funciona, né? De ter apoio, novamente. Por que a gente fala disso? Porque, gente, amamentar é muito cansativo. É cansativo. O começo é muito difícil. O começo, né? Mesmo tendo a pega correta, tende a ser dolorido. Mas aí, se você... né, na maternidade, por exemplo, né? De 2 dias na maternidade, nem mesmo que a pessoa não esteja com nenhuma equipe, tem enfermagem para auxiliar, tem pessoas que são, né? Que são da amamentação, porque, por exemplo, numa UTI neonatal de bebê que nasceu prematuro, que aí sim vai ser bem mais difícil. Então, sempre tem enfermeiras que são especializadas nessa parte da amamentação para ajudar, né? Mas não precisa fazer nenhum preparo prévio. Não precisa, né? Não precisa passar bucha, gente. Não precisa passar bucha. Tomar Não sol. precisa ficar fazer topless no sol, né? Era uma coisa assim, cortar um sutiã, já ouviram isso? Não, do Cortar, sutiã não- cortar essa é nova pra mim. fazer O bico. Vou fazer o bico. Passar casca de banana. Sim, é verdade. Então, não. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, daí a vizinha teve nenê, né? E aí tinha dificuldade pra amamentar, e falaram pra ela colocar casca de banana. Ó, casca de banana. Aí ela colocou a casca de banana. E Botou? a casca de banana grudou no peito dela. Ela E ela tirou teve junto, que tirar. Daí saiu a casca de banana, o bico. Saiu pele. Ai, Saiu tudo. Tudo. A minha amamentação, ela foi tranquila. Assim, eu teve uma pequena assadura ali na primeira semana. Teve um dia que eu acordei, o nenê acordou chorando e eu também. Eu falei, eu não vou dar mamar, não. Dá até medo, né? No Porque começo. tava assado, né? Só que tava com a pega errada, né? Aí, tipo, eles falam, fica chupetando, né? Ali, e aquilo machuca, Porque né? a boca tem que estar mais abertinha pra ir lá pra dentro, pra fazer a sucção. Aí eu... Tem muitas coisas que podem ajudar. E aí, menina, aí assim, doía a primeira sugada que ele dava até os 4 meses, mais ou menos, dava assim uma dorzinha assim. Só que daí eu sempre me preparava, assim, sabe? Eu lembro que eu peguei os horários que ele... Você vai pegando, né? O esqueminha ali, né? Do nenê. Aí eu olhava no relógio, já faltava, sei lá, 5 minutos pra ele acordar, eu já ia me preparando. Aí eu começava, eu apertava... né? Isso que eu ia falar, assim, às vezes massagear, o leite tá saindo. Ou se a mama estiver muito cheia, porque daí o bico, né, fica estufado, e aí a pega fica mais difícil. E aí, menina, eu me preparava, o menino acordava, pegava o menino ali, abria a boca dele e colocava. Porque Conectava. Conectava. Porque parece um plug, né? O bebezinho é muito engraçado. Parece que a eles fazem tomada um vácuo, com... né? Eles... Aí Eu até eu agarrava aqui e não saía mais. Eu dava um jeito de colocar, não colocava a auréola toda, né? Porque não cabe, que eles às vezes falam pra colocar toda, mas não precisa colocar toda, assim. Mas uma boa parte colocava e, nossa, daí fluiu. Aí o menino dava mamar até deitada. Porque onde eu ficava na tensão, assim, sabe? Tipo, chegava a doer tudo aqui, assim, porque você ficava tensionada ali pro menino mamar direito e tal. Mas eu não passei bucha, não, gente. Não, e quando a coisa não tá indo de qualquer jeito, fala assim, às vezes chamar alguém, né, que tem as consultoras que vão em casa, porque a pessoa vai entender o que tá acontecendo. Né? Vai ver exatamente... Porque você tá com o bebê pequeno ali, é muita coisa, é muita informação pra você processar. Sim, bebê chorando. E a criança, eu não sei com vocês, mas a criança chorando, ela me deixava num estado assim... Você não consegue pensar. Nervosa. Nossa, sabe? demais. Você não pensava. E tipo assim, você fica se sentindo a pior mãe do mundo, né? Fica. Quando... Tipo, cala a boca! Né? Mas é porque você o choro do bebê pra gente, né? Eu acho que é diferente pras outras pessoas da mãe, assim, parece que gera uma tensão, assim, que você precisa resolver aquilo. Eu não suportava com urgência. escutar o meu filho chorar, assim, parecia que entrava, assim, de uma maneira surreal, assim, e você tinha que fazer alguma coisa logo pra ele parar. Desesperador, né? É desesperador. E olha que meu filho, ele é bonzinho, gente. Ele é um menino, assim, bonzinho Mas é mesmo. que junta cansaço, né? Não tá dormindo, é muita coisa. Sabe, é muito, né? E a nossa última pergunta aqui é a cinta pós-parto. Usa ou não usa?
Geralmente não usa. Não usa. Faz mais mal do que bem. Faz mais mal do que bem. Porque aí entra no nosso assoalho pélvico que já está sobrecarregado, né? Então, assim, ó, o que acontece? Pensa que a gente tem, né? Se a gente aperta muito o abdômen, para onde que vai essa pressão? Para baixo. Porque para cima não vai, né? Porque aqui a gente tem o pulmão, atrás a gente tem as costas, onde que tá uma musculatura flexível? Sim. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas é que daí a minha barriga vai voltar mais rápido. Mas se a pessoa começar a usar a cinta o tempo todo, na verdade, a musculatura vai ficar mais fraca. Porque pensa, você tem alguma coisa fazendo a força pela tua musculatura, você nem usa mais o teu músculo. Quando você tira... Pense assim, ó, se você ficar com uma coisa o tempo todo, aquilo atrofia, né? Então, assim, eventualmente, para um deslocamento... Quem faz cesárea, né? Que aí vai ter um pouco mais de sensibilidade, mas nunca para usar o tempo todo. De ser essa coisa assim, leva para maternidade depois e coloca e fica com aquilo apertando o tempo todo. Isso a gente sabe que não ajuda, né? Mas às vezes, por exemplo, pro deslocamento, que se a pessoa tiver com muita sensibilidade, né? Que às vezes só o mexer do carro ali machuca, mas seria por essa estabilidade. Sim, entendi. Não porque isso vai melhorar a cicatrização, Voltar ou vai mais melhorar, rápido. ou vai voltar mais rápido, não vai, né? Geralmente o que eu oriento é aquelas calcinhas mais altas e principalmente eu comprei essa. Eu também, e pra ser confortável, né? Uhum. É uma fase que você tem que estar confortável. Com certeza. Né? Você pensa assim, o útero vai demorar uns 40 dias para voltar para aquele tamanho dele, né? Então a gente tem a musculatura ficou 9 meses esticando, não é de um dia para o outro que vai voltar. O intestino, os órgãos todos estão se reposicionando, né? Então o que vai realmente fazer diferença, a gente volta lá, né? É uma alimentação saudável, o intestino que esteja funcionando e no devido momento, e quando a pessoa tiver afim também com atividade física. Sim. Né? Pra gente recuperar essa musculatura. Não é apertar tudo no lugar de novo que vai fazer voltar mais rápido. E esses tappings, essas coisas que tá agora na moda, que o pessoal faz na barriga, cola aqueles adesivos todos, funciona, ajuda ou também é meio que... Então, isso veio muito, né, da plástica. Né? Exatamente. Porque acaba que esse taping, conforme eles fazem, ajuda muito no edema. Então, por exemplo, na plástica, eu acho que veio da plástica isso, né? Porque quem faz plástica, quem faz lipo, eles fazem muito isso para ajudar. Mas pensa, só que numa lipo, você pegou entre uma camada e outra, tirou a gordura, então você precisa daquela pressão. Né? Até ia falar assim, talvez tenha vindo disso também a cinta, né? Que o pessoal, mas e por que quem faz plástica? Mas é diferente, né? Entendi. Porque quem faz plástica, eu realmente preciso apertar aquela pele para que ela cicatrize corretamente, porque eu tirei o meio dela quando a gente, né, quando é feito uma lipo, né? E aí tem se usado muito, aí eu vou te dizer assim, a gente não tem uma super evidência, né? Mas quem tá muito é demasiado, ajuda. Então, acaba ajudando nessa pressão, porque eles fazem ali no sentido da pele. Mas tem que tomar muito cuidado, porque eu também já vi muita gente, assim, fazendo alergia. Porque aí é uma coisa que fica grudada o tempo todo. Sua ali. Então, né? Não é assim, nossa, todo mundo deveria fazer. Entendi. Né? Gente, adorei o papo. Também. Se deixar aqui 4 horas. Vai longe, né? Vai tem longe, muito assunto. Tem muito assunto mesmo. Gostei muito do papo. Doutora, onde fica o teu consultório? Tuas redes sociais? Fala aí um pouquinho pra gente. Acho que a gente deixa na descrição. Vamos deixar. É Denise Blaskowski. Não me arrisquei a falar. Denise Blaskowski, minha rede social é o meu nome mesmo, né? E o meu consultório fica na República Argentina, 1160. Depois eu deixo, né? Deixo o contato para quem quiser. E eu faço parte do Coletivo Lotus, que é o grupo que eu comentei, né? Então, que nós somos, né, uma equipe de enfermeiras e obstetras com foco em parto, né? E... Faz toda a diferença ter uma equipe assim, né? É bem bacana. Tati, deixa aí o seu @, para quem quiser seguir, o que você posta. Eu gosto muito do conteúdo que você posta, acho extremamente essencial. Obrigada. Coloca aí para... @Mulheres Admiráveis, Tati Astolfi. Lá eu coloco um pouco de maternidade, eu coloco bastante reflexão sobre
papéis familiares, eu acho importante isso, criação de filhos. Então, eu sempre tenho algumas reflexões importantes sobre isso lá. Quem se interessar pelo tema pode seguir. Legal. Obrigada, meninas. Deus abençoe Obrigada. vocês. Obrigada, Vamos marcar você mais também. alguns, porque Com tem certeza. muito assunto, assunto. né, Tem. para isso. E esse foi o nosso episódio sobre engravidei, o que que eu faço, né? Se você gostou, deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente. Vou deixar na descrição todos os endereços, o arroba delas. E lembre-se que você é a mãe que teu filho precisa, tá bom? Até o próximo episódio.